Boa noite. Agora esta chamada está sendo gravada. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho a oração, porque na hora que conectou aqui a gravação, a minha mãe saiu, caiu a internet dela. Eu acredito que ela já deve voltar aqui. Eu vou fazer a prece, então, depois ela entra. Sim. Elevemos nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, rogando a Ele proteção, rogando a Ele os efluidos benfazejos a nos inundar, para que nosso corpo físico receba o lenitivo, o medicamento necessário, bem como a nossa alma possa sentir-se conectada com o alto, através dos efluidos do nosso mestre, que se faz presente com os nossos benfeitores, os nossos mentores, que nos conduzem e nos auxiliam. Mestre amado, nós te agradecemos essa oportunidade bendita do estudo e da compreensão. Favorece-nos, Senhor, a cada dia mais, que de forma disciplinada busquemos o entendimento, a reflexão das leis do Pai, que nos auxilia, que nos dá tudo o que necessitamos. Mestre, nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, para que todos que possam ouvir essa mensagem possam também sentir a tua presença e o teu amor. E assim pedimos a tua autorização para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, seja bem-vinda, Aparecida. Você demorou um pouquinho, mas a gente iniciou, viu? Bom, vamos começar o nosso estudo, tá, com o Livro dos Espíritos, a primeira parte. Quem está chegando a primeira vez, né, possa assistir. O livro do estudo do livro Os Mensageiros é na segunda parte. Então, nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos agora. Nós estamos na parte terceira, que fala das leis morais, tá? E uma das leis, que é o capítulo 10, nós estamos trabalhando a lei de liberdade. Nós já, hoje, no encontro anterior e hoje, nós vamos falar sobre fatalidade, tá? Que é o item 6 desse capítulo, tá? Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse módulo virtual, que a bondade divina nos permite, né, que quem possa assistir posteriormente, tá, também se beneficiar dos conteúdos aqui zarados. Bom, capítulo 10, Lei de Liberdade, Kardec trata ou divide ele em 8 itens, né? Nós estamos nesse item fatalidade. Já trabalhamos os outros, estão todos gravados, tá? Quem tiver curiosidade pode olhar na nossa playlist e depois fazer a maratona, que é bem interessante, sobre tanto a lei de liberdade como as leis anteriores que a gente começou a gravar, tá? Nós vamos, então, retomar o estudo com a questão 853. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Tá? Na questão 853, o professor Denizar questiona o espírito de verdade. Tá? Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Então, ele faz uma colocação, uma observação, né, que algumas pessoas passam por perigo, né, de vida, escapam, aí depois vem logo uma outra situação e ele não escapa, né? Então, ele diz, olha, parece que não podia escapar da morte. O cara é um acidente de carro, ele escapa acidente de moto, ele escapa, cai da moto, aí vem um carro e o atropela, né? Então, ele escapa de um... É como se ele não pudesse escapar da morte. Então, aí ele questiona, há nisso fatalidade? Né? Já que o Espírito de Verdade, no primeiro momento, ele diz, olha, não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Então, o Espiritismo já de pronto, né, ele argumenta que não existe fatalidade. Então, mas ele coloca, o Kardec vai colocando situações que, para o senso comum, seria fatalidade. A pessoa vem, sofre um acidente, né, e escapa daquele acidente, é levado para o hospital, lá pega uma infecção bacteriana e desencarna, por exemplo, né? Então, ele diz, não há nisso fatalidade. Isso não pode ser fatalidade, ou seja, ele escapa de um, mas não escapa de outra situação. Que tal? E aí? O que vocês acham? Essa situação não seria de uma fatalidade, né? Criatura meio que azarada, né?
Eu ia falar isso agora, né? Talvez não tenha fatalidade, mas azar esse caboclo aí tem bastante. É meio azarado, né? A criatura vai lá, escapa do acidente, é hospitalizado, pega uma infecção bacteriana e desencarna, né? E aí, isso não seria fatalidade, não? Para muitos né? Para muitos considera O que ele não materialista vai escapa, pensar assim. né? Dá para se pensar. Ele faz essa questão, espírito de verdade. É, mas a gente sabe que a gente só tem uma certeza que é da morte, né? Todos vamos morrer, como se diz, desencarnar um dia. Eu acho que mas aí tem aquela coisa que tem um dia, né, da gente desencarnar. Às vezes você tem aquele livramento naquele dia, mas porque não era o seu dia. Sim. Né? Alguém mais quer completar isso aí? Eu não vejo fatalidade nisso daí também, né? Porque eu acredito que são os percalços da vida que as pessoas têm que passar, né? Ele escapou do acidente, né? Mas não era a hora exata dele partir, mas no momento exato vai partir. Como muitas vezes a gente vê nas estradas acidentes, o carro totalmente destruído, todo encolhido, e a pessoa sai viva dali de dentro. E às vezes a pessoa está andando de bicicleta, cai um tombo, bate aí a cabeça na guia e vai a óbito. Então, é um momento, a única fatalidade, o fato real que tem é o horário do desencarne, que está naquele determinado horário, determinado pela espiritualidade, então ele vai partir. Eu queria uma colocação, uma pimentinha para vocês. Algumas pessoas acreditam em fatalismo, outras em determinismo. O espiritismo fica onde aí? Em fatalismo ou em determinismo? Alberto, quando a gente reencarna, a gente já vem com toda a programação, né? Só que nós temos o livre-arbítrio, por exemplo, está determinado para determinada pessoa morrer num acidente, salvo se ele se suicidar, né? Porque ele cometeu aquele erro antes da partida dele. Então, assim, a pessoa pode passar por várias coisas, pode passar por um acidente, como ela falou aí, o carro virar um maracujá e a pessoa escapar, e de repente sair do carro bem, vai para casa, está tudo bem, faz um ataque cardíaco e morreu. Porque ele tinha que morrer de ataque cardíaco. Eu tinha um tio meu que ele tinha um pavor ele não queria morrer de jeito nenhum afogado. Sabe como ele morreu? O carro virou, o cinto ele não conseguiu tirar, não conseguia, e só a cabeça dele ficou dentro da poça d'água. Morreu afogado. É meio cômico, né? Parece ser cômico, né? Aquela coisa. Aí, como você falou aí agora há pouco, o meu vizinho aqui, ele contraiu a Covid, foi internado, foi entubado, melhorou, curou, mas pegou uma infecção, morreu no hospital. Fatalidade? Entendeu? Não. Ele tinha que morrer de uma infecção, não era de Covid. Determinismo ou Eu fatalidade? acredito que sim, porque a gente não tem nossa programação. E então? É azar. O espiritismo, ele azar, mas era a hora dele. Ou determinismo? Ou uma outra situação? O Alberto, esse determinismo que você está falando tudo já está determinado. Tudo na nossa vida está determinado. Mas e o livre-arbítrio, vamos supor? A pessoa veio para talvez desencarnar de um problema lá, ou de um acidente da coisa, mas a pessoa é muito inconsequente na questão de bebida, na questão da alimentação. Quer dizer, ela fez suas escolhas e às vezes acelera o processo dela e às vezes pode até ser de outra causa. Quer dizer, o determinismo aí prevaleceu. Mas no caso do alcoólatra, ele é um suicida. Inconsciente, muitas vezes, mas ele é um suicida, ele está se matando aos poucos. Então, o alcoólatra é um vício que leva à morte, né? E ele está se matando a pouco. Ele não deixa de ter a questão da alimentação, né? Porque, assim, o determinismo
Aí eu quero a questão assim do livre-arbítrio, das nossas escolhas, né? Como é que fica isso aí? Porque lá a gente escolheu antes, né? Muitas vezes. O que o Espiritismo adota? É o fatalismo, é o determinismo ou é uma outra opção? Qual é a outra opção? O Mesmer deu dica aí. O Mesmer deu dica na fala dele. É na questão do planejamento. Exatamente. Do destino. Né? O Espiritismo vai negar que não tem fatalismo. Tá? Nem não determinismo. tem. Então, ele vai apresentar várias situações que para o senso comum é fatal, né? Mas se nós vamos ver a resposta, ele vai sempre dizer que não há fatalismo. Determinismo, né? Ou seja, tudo está determinado. Né? Vou morrer disso, eu vou morrer tal época. E nós vamos ver que há um planejamento. Depois que você planeja, vai seguir um determinado ponto, mas pode ser alterado também. Até a época da morte pode ser alterado. Nós vamos ver nos livros Obreiro da Vida Eterna, que, quando fala dos desenlaces, né, chega um momento que a pessoa estava previsto e ele é dado, né, ele tem um trabalho tão interessante que a espiritualidade, ao invés de providenciar o desencarne dele, providencia que ele tenha uma sobrevida. Tá? Chico Xavier disse que recebeu várias sobrevidas. Divaldo Franco, várias sobrevidas. Né? Ganharam crédito, né? Oi? Ganharam crédito, né, eles? Exatamente. Então, mesmo com alguns aspectos determinados, né, você escolheu um gênero de prova. Então, tem um certo determinismo ali, mas ele não é fechado. Né? Não é um trilho. Porque tem as escolhas, né? Você vai para viver 60 anos. Mas, como o Mesmer falou, ou a Edina, né? A pessoa começa a beber desde pequena, a fumar, né? a comer de forma exagerada, né? Extrapolar nos doces. Né? Então, ele tende o quê? A não cumprir aquela tarefa, e não se cumprir aquele determinismo naquele gênero. Então, percebe que o Espiritismo nem adota o fatalismo, nem o determinismo. Ele vai para a programação, que pode ser alterada. Você programa é uma coisa, você programou uma coisa. A prática pode ser uma outra coisa. Então, por isso que o Espiritismo nem adota o fatalismo, nem o determinismo. Ele vai para a programação espiritual. O Espírito programa o gênero de vida, de morte, né? de como ele vai viver na crosta, né? Mas que pode ser alterada a todo momento. Né? Então, a todo momento. Então, por isso que o Espiritismo adota a terceira via, né? Que é a programação reencarnatória. Né? Mas vamos ver a resposta, então, dessa questão? Então, vocês já foram dizendo que não há fatalidade. O Espírito de Verdade vai dizer que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, aquilo que a gente não escapa, é só um instante da morte. Ou seja, quando chegou a hora, né, tá lá, o cara escapou do acidente, foi levado para o hospital. Não era o instante da morte aquele quando ele foi acidentado. Não era o instante da morte quando ele teve a Covid. Né? O instante da morte era mais à frente. Então, chegar desse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poder esfurtar-vos. Tá? O instante. A única coisa que você vai dizer, que é fatal na concepção espírita, o instante da morte. Chegou, né? Chegou o momento, não foi dado sobrevida, tá? Então esse não dá para fugir de jeito maneira. Kardec não fica satisfeito, gente, com a resposta. Então ele faz uma sobre-pergunta, né? Ele modifica a pergunta e diz, assim, tá? Você está dizendo que não há fatalismo, tá? Beleza. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E aí, gente? Né? Ele diz, olha, só é fatal o instante da morte. Então, qualquer perigo que a gente estiver passando, se não chegou a hora da morte, a gente não vai morrer? O avião vai cair, a gente está dentro do avião.
O avião Não cai, morre. não morre? Não morre, porque já tem na história casos de avião que caiu e sobrevivente. Para você ver. Interessante, né? É a verdade, tem muitos casos Não de morre. é, E criança. dentro da espiritualidade, quando se estende, né? Tipo assim, era para mim morrer hoje, né? No meu caso, né? Vamos supor, né? Que a Maria Aparecida faz as coisas direitinho, ela está programada para morrer hoje. Mas se eu tenho a moratória de um trabalho digno que eu estou fazendo, de muita importância aqui, são acrescentados os dias, como você falou. E a espiritualidade usa o termo de moratória. Né? Tem A um gente caso. tem o exemplo, Alberto, aí da Chapecó, quando o avião caiu, escapou. Sim. Exato. É, Já os muita, Mormonas não escapou, foram todos de uma vez só, era a hora deles. Tem aquele filme da Cordilheira dos Andes, se eu não me engano, que o pessoal, o avião caiu e o pessoal passaram não sei quanto tempo na neve lá e neve. escaparam. Porque, geralmente a pessoa acha de um avião, uma queda de uma desastre de avião, ninguém escapa. Escapa. E Deus disse, você vai passar por isso, mas você não vai morrer, danado. Tem um caso que Ô, parece. ô, Oi, Alberto, fala aí. às vezes também pode ser como se diz, fazer um chamamento, alguma coisa, uma mudança de postura. Às vezes você passa por um determinado perigo, determinada situação, para você cair em si e dar aquela chacoalhada, como se diz, né? Exatamente, né? Tem um Mas se eu caso. não morri é porque, vamos supor, se eu não morri é porque eu acho que eu ainda tenho alguma coisa para fazer nessa vida, para aprender. Assim, tem gente que reflete e toma, e muda mesmo, né? Muda mesmo. Mas tem outros não, né? Mas Então, tem gente que não morreu de ruim, né? eu estava vendo Alcir Almeida, da Comunhão Espírita, ele conta um caso, né, que ele diz que é verídico, que ele conheceu, que ele ouviu da pessoa, diz que final da década de 70, início da década de 80, ele da aeronáutica, tinha um helicóptero sobrevoando a bacia amazônica e teve uma pane. E esse helicóptero ele cai na barranca, né? E o piloto e o copiloto eles sobrevivem. E na hora de o piloto fala, olha, você segue a uns 2 quilômetros atrás, nós passamos por uma estrada. Vá até a estrada, encontre socorro para nós, porque os rádios da época não tinham potência suficiente. Então, eles tinham caído, o helicóptero tinha caído. Então, esse copiloto, ele desce, vai, acha a estrada, escuta um barulho de caminhão, né, dentro da floresta, um barulho longe, ele se orientou, pediu carona nesse caminhão, né, para até uma vila próxima. Subiu no caminhão, deslocou-se, com pouco tempo o caminhão, sem freio, perde o freio, cai numa barranca lá, ele escapa, ileso. Ele já tinha caído do helicóptero, escapou do acidente do caminhão, ileso. E aí disse, olha, segue em frente e você vai encontrar a vila. Ele seguiu a estrada e foi, e encontrou a vila. Lá na vila, um povoado, e que tinha um telefone. Ele foi lá, fez a ligação, já tardezinha, lá na Amazônia, é muito comum as chuvas à tarde, né? Então, praticamente toda a tarde chove. Então, ele estava lá no telefone, informou do acidente, onde é que foi. E quando ele estava no telefone, caiu um raio na estação onde ele estava. Ele foi arremessado a uns 3 a 4 metros de distância. Caiu desacordado. Então, o povo correu lá, aquela situação, e para acordar ele, deram uns tabefes nele para ele acordar, né? E ele perde, então, 2 dentes, mas dá a pancada, porque tentaram acordar ele lá nas pancadas, né? Ou seja, a criatura caiu de um helicóptero, escapou de um acidente de caminhão e escapou de um raio, gente. Tudo num dia só, em poucas horas, menos de 12 horas, a criatura teve vários... Um exemplo típico colocado aqui, né? Essa pergunta aqui que Kardec coloca. Se não é chegada a hora da morte, né, não morreremos? O Espírito de Verdade vai dizer que não, né? Dentro que vocês colocaram. Não.
Não chegou a hora da morte? Não vai morrer. Está dentro do avião, o avião cai, não vai morrer. Se está num barco, o barco afunda, fica à deriva, não morre. Eles não perecerá, e tem disso milhares de exemplos. Né? É mesmo com todo o caso, esse do Alci, né? Os caras da Chapecó, do avião caiu, são exemplos que não era a hora. Tá? Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Né? O caso mesmo lá do parente que o carro virou e não saiu do cinto e ele morreu afogado na poça d'água. Né? Ou seja, chegou a hora, nada impede essa partida. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes o seu espírito também o sabe. Isso aqui a gente lembra lá para a história de Mesmo, do parente dele, né? Ou seja, ele morria de medo de morrer afogado. Então, como espírito, ele sabia qual era a forma, o gênero de morte. Tá? Tudo indica que ele sabia. Por isso, aquele temor, aquele medo, aquele receio. Né? Por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, lá no sistema que o Espiritismo adota, né, de planejamento reencarnatório, lá o espírito ele escolhe o gênero de vida, se ele vai ficar exposto a tais ou quais situações, né, que vai elevar o seu crescimento moral, situação de violência, situação de pobreza, situação de fome, de guerra, de calamidade, ele vai ser exposto àquilo, ele sabe disso. Né? Ele escolhe o parceiro, a companheira, ele escolhe os filhos que vão vir dessa união, tá? E ele escolhe o corpo, né, que ele vai precisar utilizar, bem como o gênero da morte dele. Então, essa forma de entendimento nos dá uma capacidade de entendimento maior do que fatalismo ou determinismo. Então, o Espiritismo ele nos abre uma gama de concepção que nos dá uma certa liberdade maior, que não há caos, não há elemento a esmo, né? Tudo foi programado, tudo há uma programação. É claro que essa programação é trilha, né? Não é trilho. Trilha é uma coisa fechada, uma bitola, que você não vai nem para a direita nem para a esquerda. A programação espírita ela é trilha. A trilha permite você ir mais para a direita, mais para a esquerda, subir, descer, né? É trilha, tá? A programação espírita. Então, por isso, essa mobilidade. Tá? Está programado, tá. Vai desencarnar tal época? Está programado. Mas pode ser que não. Está programado tal época, mas pode ser que seja antes. Tá? Então, por isso que ele chama de trilha. Essa programação espiritual, ela tem essa mobilidade para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Tranquilo? O que acharam da resposta? Está dentro do que vocês pensavam? Sim, está. Tá, né? Sim. Então, ninguém morre de véspera, não precisamos ter medo, né? A situação, vou sair de casa, vou morrer, vai ser assaltado. Gente, coloquemos essa ideia aqui, tá? Essa ideia é interessante para a gente. A gente vai sair para trabalhar, entrega a Deus, né? Deus, Pai, você que sabe o momento, eu estou do jeito que você quiser, tá? Eu vou estar pronto. Então, a gente se entrega, a mesma situação de violência, de criminalidade, você sai para trabalhar, você sai para a sua viagem, né? Sem esse temor, sem esse desespero. Isso nos dá uma tranquilidade. Saber que a hora, tá? Quando ela chegar, ela vai estar, mas a gente, se não for o momento, a gente não vai partir. Tá? Agora, Alberto, não tira da gente a questão da responsabilidade. Então, se eu vou viajar, mas eu vou olhar como é que está a manutenção do carro, eu vou fazer uma revisão, não é isso? Eu não vou viajar com pneus careca. Então, aqui tem toda uma responsabilidade também. Você está na trilha, mas a sua trilha pode ser encurtada se você não tomou as precauções, né? Não fez manutenção, você corre o risco do carro ter uma pane, né?
Pode ser não seja a sua hora, mas você vai correr perigos que você poderia ter evitado, né? Você vai se expor a um perigo de morte num acidente de carro, que você não vai morrer, mas pode provocar uma sequela que você poderia ter evitado. Tá? Tranquilo? Vamos para a próxima? Acho que cabe mais uma ainda. Vamos para a questão 854. Então, Kardec questiona o Espírito de Verdade. Olha, ele diz, olha, do fato de ser infalível a hora da morte, então perceba que ele pega uma resposta e ele já faz uma outra pergunta. Ele diz que na hora da morte é fatal. Quando chegou, não tem como escapar. Tá? Ele diz, do fato de ser infalível a hora da morte, tá? Pode-se deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la. Olha só que interessante. Olha, se eu vou morrer mesmo, então para que tomar a precaução? Ou se eu não vou morrer, né, Dina? Se não é minha hora, por que eu vou me preocupar com a manutenção do carro? Se não for a hora, eu não vou morrer. Se for, eu não tenho como evitar. Né? Muitas pessoas podem pensar assim. Não pode? Para que eu vou me preocupar se eu só vou na hora certa? Né? Eu vou me preocupar com saúde, eu não sei quando eu vou morrer, então eu vou beber, né, desde pequeno, fumar, né, encher meus pulmões, as vias respiratórias, traqueia, de fumaça, alvéolos, né, por vários anos, com uma carteira, 2 carteiras de cigarros, né? Eu não vou morrer mesmo, só vou na hora certa mesmo, não vou antes. Né? Dá para pensar assim? E aí? Não, não dá para pensar assim, não. Daí que está a importância de se cuidar, de fazer as coisas direitinho, que esse é o nosso dever, de cuidar do nosso corpo, que é morada do nosso espírito, para não passarmos para o lado de lá da mesma forma que a gente está estudando esse monte dos nossos irmãos que passaram por lá de lá como suicida, que não, na maioria das vezes, morrem, partem antes do tempo da data prevista, né, pela espiritualidade, porque não cuidaram, não tiveram o devido cuidado com o corpo, porque a gente se sabe que tem um buraco ali na frente, você não vai se jogar dentro dele. Ah, não está na hora da minha morte, então vou. Ou se a vida não está boa aqui, então vou, né, abreviar para passar para o lado de lá. Não é bem assim. A gente tem que se cuidar e se cuidar muito bem do corpo que nos foi dado, para não complicar nessa vida e em outras próximas que virão. É porque você se expondo, né? Você não tomando as precauções, pode ser que não seja a sua hora, né? Mas você poderia chegar até a sua hora, né, num corpo saudável. Você se expondo a uma situação vexatória, né, de ter a necessidade de amputar uma perna, um pé, né, braço, né? Ou seja, você pode chegar à sua hora sem a qualidade de vida, não é? Ou acamado, passar vários anos ligado a uma máquina, né, de hemodiálise, porque você extrapolou e não tomou as precauções. Né? Também pode ser. Alberto. Oi, Janete. E também, assim, só no seu pensamento também, é um processo. A gente não sabe quando é a nossa hora. Aí a gente não liga, né, tô nem aí vou beber, quando eu vou sair não vai ser minha hora. Sim, mas aí você não é só. Você vai beber, você vai pegar um carro. No processo, até a hora da sua morte, você pode atropelar alguém. Né? Outra coisa, como você falou, pode ocasionar doenças, e aí você vai dar um trabalho a outros. Quer dizer, você vai contrair dívidas até chegar a sua hora. Exato. É o outro lado, né? Além de você prejudicar você mesmo, você ainda pode prejudicar outros, né? Criar mais dívida. Quem ia falar? Alguém quer complementar aí? Ou fazer alguma colocação antes de a gente ver a resposta? Vamos ver a resposta? Então, ele coloca, do fato de ser infalível a hora da morte, ou seja, a gente só vai na hora certa,
Pode-se a deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitar? O Espírito de Verdade vai dizer que não é inútil as precauções, tá? Que você possa fazer para ter uma vida, um corpo saudável, né? Para, quando chegar a hora, você ser encontrado em condições, né? De ter vivido bem, né? Ele vai dizer que, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça, tá? Olha, a morte está a qualquer momento, eu não sei. Oi. Deixa eu só falar uma coisa em cima do que o Paixão falou. Ela falou em dar trabalho aos outros. Eu já tenho uma visão diferente. Vamos pegar aí a pessoa que perdeu uma perna, como você colocou, vai dar trabalho aos outros. Aquela perca daquela perna pode servir para quem está tomando conta, abrir os olhos de estar indo no mesmo caminho, entendeu? Olha, acontecia com ele, pode acontecer comigo. Estou aqui eu cuidando dele, entendeu? A pessoa tem, às vezes, dá trabalho aos outros, como ela falou, acredito que não. Ela tem que tomar conta daquele para saldar uma dívida anterior. Eu não levo como dar trabalho aos outros. Ela tinha que passar por aquilo e fulana tinha que tomar conta daquela pessoa para saldar uma dívida, sabe? Não é, eu vejo assim, não vejo de dar trabalho não, sabe? Eu vejo que de novo, a programação dos dois. Pode ser, tem várias matizes, né, para se observar isso aí, tá? Tanto o aspecto dela dá trabalho, tá? Ou seja, ele poderia estar vivendo, né, a sua existência toda sem precisar daquele tipo de apoio. Tá? Ao mesmo tempo, a providência ela pega todas as situações, tá? Como é uma escola, que vai servir de instrução para outros. O outro vai olhar, olha, aquela fulano perdeu a perna ou perdeu parte do pulmão porque foi um fumante. Olha, não vamos seguir esse caminho. Pode ser, né? Ele serve de exemplo. O outro também tem uma dívida que ele pode começar a pagar essa dívida cuidando de uma outra pessoa. Tudo isso é possível e é algo que se concatena com a própria ideia de instrução. Mas se eu posso evitar, né? Se eu posso evitar e ter uma vida da minha existência sem precisar dar esse tipo de exemplo aos outros, por que não fazer? Aí é onde ele coloca, né? Essas precauções de você não beber exageradamente, de você não comer exageradamente, de você buscar regrar-se pela própria ideia, a própria lei natural que diz para de comer, para de beber, né? Aquela intuição, e a gente insiste em fazer isso, né? Isso ele diz, olha, são sugeridas, né, com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios, tem vários meios, esse é um dos meios para que ela não se dê antes do tempo. Tá? Mas a criatura insiste em beber exageradamente, comer exageradamente, fumar, né? Ele passa a ser o quê? Um suicida indireto, né? Ou inconsciente. Ou um suicida que ele adianta, né, o seu momento da morte. Né? Ou seja, a gente vê o caso de André Luiz, né? Ele bebia, fumava, comia sem controle. Quando ele chega no umbral, né, o que ele ouvia era suicida, suicida, suicida. Né? Ele não achava que tinha se suicidado. Tá? Então, ele adiantou e muito do tempo dele. Então, essas precauções que se toma, e não comer muito, não beber e não dirigir, né, são sugestões. Então, a maneira de ver, gente, é uma sugestão. Lá na lei divina já está incutido na nossa consciência. Para que comer desse jeito? Né? A gente é que não dá, não escuta. Né? Então, é um dos meios para evitar que se dê, para que ocorra conforme programado. Vamos parar aqui, né? Na 654. Deixa eu ver se tem tempo ainda. A gente podia ir mais uma. Eu acho que dá para a gente ir mais uma. Vamos na 655? Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Né?
Aí voltemos ao caso lá contado pelo Alci Almeida, né? Qual o fim do helicóptero ter caído? Qual foi o fim da criatura escapou da queda? Qual a finalidade, né, dele ter ido no caminhão, o caminhão perder freio e ele ter escapado? Qual a finalidade dele ter levado um raio ter caído nele e ele não ter morrido? Né? Essa é a finalidade, gente, desses perigos. Né? Às vezes você está num carro, o carro derrapa, vira e você escapa. Né? Que finalidade ocorre isso? Alguém já deu spoiler, acho que foi a Edina. Né? A Edina acho que já deu spoiler das respostas aqui. Mas vamos lá. Qual a finalidade que a Providência faz acontecer isso, esses perigos? Eu acho que muitas vezes é uma correção aí de rota, quando o espírito está ali se distanciando muito dessa trilha que ele traçou, acontecem algumas coisas ali na vida para, às vezes, retomar essa rota, para ganhar mais consciência, para pensar mais, como a Edina falou. Pensar, mas peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou fazendo? Aí é aquela que passa de raspão, né? A pessoa começa a pensar mais na vida quando tem a real possibilidade de desencarnar e passa perto dela. Aí a pessoa começa a pensar mais sobre qual que é o rumo que está trilhando, qual que é o caminho que está seguindo. Então, uma das finalidades, acredito eu, que seja essa. Acontece muito pessoa que tem infarto, né? E tem experiência de quase morte, né? A EQM, né? E quando termina, que muitos deles, né, se era fumante, deixa de fumar, né? Se era sedentário, volta vai praticar atividades. Se tinha uma vida corrida demais, larga tudo, vai procurar uma outra atividade, né? A gente vê essas correção de rota, como o Hélio fala aí, ou seja, aquele susto serviu, né? Às vezes a pessoa tem um câncer e luta para se curar, né? E aquele câncer ensina tanto que a criatura muda, né? Ideias de ódio, de rancor, começa a ficar mais amável, mais solidário, né? É como se fosse, como o Hélio fala, uma correção de rota, né? Alguém complementa essa colocação aí? Antes da gente ver a resposta? Eu não vou fazer nenhum complemento, não, mas eu só fazer um comentário. Eu fiquei com pena dele, sabe por quê? Não foi porque ele caiu do helicóptero, porque o carro virou, porque ele levou o raio. Porque ele perdeu 2 dentes depois disso tudo, comeu ele na porrada, rapaz, ainda arrancou 2 dentes dele. Parece uma história de Trancoso, mas Não é, rapaz. Ele jura que é verdadeira a história. Mas perder 2 dentes diante de tanta tragédia, né? O que é 2 dentes, né? Não é, rapaz. Quem sabe a falta dos 2 dentes não ficou como lembrança para ele lembrar de toda essa situação. Mas o que eu queria dizer é que isso funciona como uma advertência, né? No meu caso, né, que eu passei pelo aquele histórico de câncer em minha vida, foi um aprendizado imenso. Uma doença do infarto, que já foi citado, quando uma pessoa passa por um acidente, né? Tudo faz você dar uma parada, uma pensada. Doenças de longo curso que te jogam em cima da cama é para reflexão. Faz você refletir muito. E é muito importante para mudar a rota da vida, como o Hélio falou. Vamos ver a resposta, então? O Espírito de Verdade diz: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste. Né? Ou seja, voltando à ideia da programação, tá? A gente é como se deixasse assinado lá: olha, se eu me desviar muito, por favor, tá? Faz com que eu volte ao caminho. Tá? Ou seja, esse ser colocado em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de que te desviar do mal e te tornar melhor. Tá? Então, coloca a responsabilidade não na providência, mas na própria criatura, e diz: olha, se eu estiver me desviando, faça o que for preciso, dê o susto que for preciso para que eu volte
para o caminho que eu tenho que tomar, né? Para que eu me torne uma pessoa melhor. E ele continua: se escapa desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogita mais ou menos sinceramente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. É o que ocorre na grande maioria, como o Hélio falou, né, a mudança de rota, que a Aparecida falou também. Ou seja, você busca, alguma coisa está errada. Esse caminho aqui não está correto, tem que mudar de pensamento, começa a refletir sobre isso, né? E, nesse momento, entra a influência dos bons espíritos. Meu filho, vamos parar com essa bebida, vamos parar com esse cigarro, que você quase partiu, pare com essas bebedeiras, né? Então, a criatura começa a raciocinar, ou seja, ele foi chamado a atenção, e, no frigir dos ovos, foi a própria criatura que pediu que acontecesse isso. Aí ele continua: sobrevindo o mau espírito, digo, né, mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entra a pensar que, do mesmo modo que escaparas a outros perigos, e deixa que, de novo, tuas paixões se desencadeiem. A criatura sofre um acidente por ter bebido, pegar o carro e dirigir, e capotou o carro, né? O bom espírito sugere para ele parar com aquilo, né? Ele está no caminho errado. O mau espírito faz o contrário: não, você escapou dessa, você vai escapar de novo, não é tua hora, não. Né? Se não é tua hora, tu não vai morrer. Então, o mau espírito continua estimulando ele a continuar com aquelas paixões. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Então, a gente passa por um susto grande, né? O carro quase bate, quase vira, a adrenalina vai a 1000 e, poxa, eu poderia ter partido, poderia ter deixado minha família, minha esposa, meus filhos, né? E aquilo dá um choque muitas das vezes, ou seja, a vida é frágil. Se examinares a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Ou seja, o avião, o helicóptero, houve falta de manutenção. O caminhão, faltou freio, falta de manutenção, né? A punição, ou seja, a negligência, né? A punição de uma falta cometida, ou a negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar, tá? Ou seja, chamamento, né? Puxãozinho de orelha, olha, você pode voltar antes do tempo, né? E muitos realmente mudam de figura, né? Muda a situação, uma doença de longo curso, né? Um infarto, né? Uma experiência de quase morte, leva muitas pessoas a mudar estilo de vida, né? Buscar mais a espiritualidade, né? Entre outras coisas. Tranquilo, gente? Então, vamos parar aqui nessa pergunta 855, tá? E eu quero ver de vocês o que acharam, concorda, não concorda com a explicação, de verdade. Muito bom, mas o raio foi o melhor de todos, né? E perder 2 dentes no final também, né? Nossa, esse cara é azarado. Ele é muito azarado. Ele passou a sorte dele tudo num dia só para fazer. Misericórdia, o que é isso? E o Alcide conta que conheceu a criatura, só não deu o nome porque não estava autorizado, mas que é verídico a situação. É muito interessante. Nesse mundo a gente vê de tudo. Com certeza. Mas tem essas criaturas meio que a gente chama de, lá em nós, né? Azarado, né? A criatura é azarada demais. Tudo errado para ele. No final deu tudo certo. Né? Vamos ver qual é o estilo de vida que ele estabelece para ele, né? Chamamento aí. E aí, gente, tranquilo? Acho que foi muita informação, né? Mas continua se estabelecendo, sem fatalidade, gente, tá? A vida, né, tem programação. No Espiritismo, tem uma programação que pode ser ela
bem cumprida ou nem tanto bem cumprida, né? Mas não, essa programação não é trilho, não é determinado, tá? Ela tem essa maleabilidade. A trilha pode ir para um lado, pode ir para o outro, estica mais, estica menos, né? Chega mais rápido, chega mais com um pouco de retardo, tá? Então, o Espiritismo não adota fatalismo nem determinismo. Tranquilo? Então, nós estamos até agora, o Espírito de Verdade não se contradiz nisso. Podemos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, então? Vamos lá. Tá, então vamos para o livro Os Mensageiros. Nós estamos já quase no final, gente, desse livro. O segundo livro da série André Luiz, né? É os livros Mensageiro, que conta a história do Espírito André Luiz, em que ele vai fazer uma viagem à crosta, uma viagem de estudo. E ele vai nos narrando como esse percurso. Ele já chegou à crosta, ele nos fala que numa casa simples da periferia, essa casa ela é especial, ela é um ponto de luz, é totalmente iluminada, né, para o plano espiritual, e lá é um local de refazimento de espíritos que estão em trabalho na crosta. Por quê? Porque o ambiente ou o clima da crosta é muito denso, tá? Ele cansa muito os espíritos, principalmente os espíritos não elevados. Os espíritos do nosso nível, tá? Imperfeito, quando estão na crosta, eles sentem muito esse ambiente, então eles precisam de locais de refazimento. E nessa casa, né, dessa viúva, Isabel, eles têm esse local, é como se fosse um ponto de socorro da colônia Nosso Lar, tá? Então, eles já falaram no último encontro da questão do intercâmbio do mundo dos espíritos com os encarnados, através do sono, em que o encarnado, ao dormir, é retirado e em desdobramento ele vai levado para esses locais, ou para a colônia, ou para um ambiente desse, em que é mais fácil a comunicação, em que o espírito tem mais facilidade de ouvir os conselhos dos bons espíritos. Tá? Então, ele fala da dificuldade e também da necessidade de que seja dessa forma. Ou seja, o encarnado ele tem uma muralha que impede de ver o mundo espiritual. Essa muralha é importante para que nós não nos encantemos com o mundo espiritual, porque muitos se encantariam e não queriam voltar a viver na matéria. Então, é uma forma de nós trabalharmos essa existência na carne sem sem ser atrapalhado pelo mundo espiritual. A gente fica como se embaçado, como se fosse cego, né, da alma, a grande maioria das pessoas, para que não atrapalhe o seu desenvolvimento. Algumas pessoas pedem, solicitam, e é trabalhado no corpo que ele vai assumir a possibilidade do intercâmbio. São os que o Kardec chama de médiuns ostensivos, né? Que podem ouvir, alguns momentos podem ver os espíritos, mas lembrando, a visão do mundo espiritual, ela é muito rara, tá? E mesmo aqueles médiuns muito equilibrados moralmente, eles só conseguem ver 5% do mundo do que acontece no mundo espiritual. Eles não vê tudo, só 5%, conforme descrito aqui nesse livro. Tranquilo? Eu vou pedir necessidade do auxílio de Fátima. Fátima está por aí? Estou, meu filho. Boa noite a todos. Oi, minha amiga, seja bem-vinda. Vamos para a nossa leitura? E conforme a necessidade, a gente pede para você parar e a gente faz algum comentário, tá bom? Graças a Deus, que assim seja. Capítulo 39, Trabalho Incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo,
das quais era forçada a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos na falha espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Só um instante, Fátima. É interessante aqui que Aniceto estava conversando com outros espíritos, tá? E ele vai e diz, olha, eu vou precisar conversar com esses amigos aqui, em particular, em privado, tá? Ou seja, ele tinha recomendações do Telésforo, que era superior a Aniceto, né? Ele tinha instruções para a viagem de Aniceto. Aniceto trouxe André Luiz e Vicente para que eles aprendessem, mas ele tinha missão, ele não estava lá só para passeio. Aniceto tinha um trabalho a realizar, tá? Mas é compartimentado, gente. Tá? Tudo é compartimentado, ou seja, a questão de hierarquia. O que os André e Vicente pudessem saber, ele tinha falado. Algumas coisas não. Então, não precisava tomar ciência. Mas o aspecto geral, o objetivo da missão era combate ativo a uma grande cooperativa desencarnada e ignorante congregado para o mal. Ou seja, isso não deve causar em nós nenhuma surpresa. Nós encarnados, nós não nos congregamos, nós não agimos em quadrilha, nós juntamos várias pessoas para cometer crimes. Não acontece isso? Quadrilhas, facções, né, grupos armados para roubar, para assaltar, né, para vender isso ou aquilo outro de forma ilícita. Nós não formamos como encarnado. Quando desencarnados, nós continuamos formando isso, gente. Se eu estou ligado a uma quadrilha aqui como encarnado, quando eu desencarno, eu vou me ligar como outra quadrilha do outro lado, que tem as mesmas intenções e gosto que eu tenho aqui neste plano encarnado. Então, existem quadrilhas no mundo espiritual? Existem. Existem facções do outro lado? Existem maiores e mais perigosas do que as encarnadas. Tá? Então, eles vieram com a missão para combater, né, essa cooperativa desencarnado que tinha um planejamento e que estava atrapalhando alguma obra e que Telésforo pediu essa intervenção. Tá? Então, ele diz, olha, estava amanhecendo. Então, a noite toda, depois do evangelho lá, da Isabel foi dormir, né? Ela, em desdobramento, ela sai com o marido, que já estava desencarnado, né, para estudo, e eles ficam lá. E lá ocorreu o quê? A chegada de espíritos em desdobramento, que estava encarnado, para conversar com os parentes, retiradas, saídas, ou seja, um movimento incessante. Quando estava amanhecendo, né, que ele vai dizer, olha, continuava a movimentação. Eles foram conversar com outras pessoas enquanto o Aniceto estava tratando desses assuntos específicos. Vamos, Fátima. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrer ao desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva 3 anos e fez 11 meses, deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento
quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramaram a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pode sentir a influenciação. Precisava encontrar com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Só um instante, Fátima. Aqui é uma lição para nós, tá? Porque ela está dizendo que estava agradecida àquele local, né, que era mantido por Isabel, a viúva, a encarnada, e que era um ponto de socorro. Ela precisava falar com a filha, né? Já tinha tentado durante o dia, mas a filha não cedia à intuição dela, não conseguia captar ela, né? Então, ela, em sonho, ou seja, a filha dormiu e ela foi levada a essa casa. E lá ela foi atendida, né? Ou seja, aquele local permitiu que ela tivesse essa proximidade. Então, em sonho, essa intercâmbio, essa comunicação através do sonho, né? E, ao fazer isso, ela conseguiu estimular a filha a se desviar, né, do suicídio, tá? Havia criaturas, espíritos cruéis, que estavam induzindo a filha dela, que estava encarnada, a cometer suicídio. Então, é interessante isso. Então, ela vai dizer, olha, Dalva, que é a filha dela, viúva há 3 anos, e há 11 meses a avózinha dela, a mãe dela, faleceu. Tá? Ou seja, veio a viuvez e logo em seguida perdeu a mãe, né? Então deixou Dalva em situação emocionalmente muito frágil. E então ela foi atacada por entidades maléficas que estavam induzindo ao suicídio. Tá? Então, o que acontecia? Esse espírito da mãezinha dela, há 11 meses no mundo espiritual, ela diz, olha, eu não tinha capacidade de fazer o serviço. Eu não faço só. Então, o que nos leva a pensar? Que quando os nossos parentes desencarnam, tá? Não adianta a gente ficar pedindo eles para vir nos ajudar. Minha mãe, meu avô, me ajude. Muitas das vezes eles não podem, gente. Eles não podem, eles não conseguem ajudar, mesmo eles querendo. Então, ela diz, eu não tinha capacidade para fazer esse processo sozinho. Então, eu precisei o quê? De ajuda. Tá? Foi levado, olha, tem esse posto de apoio, vai lá. Ela foi, lá ela pede ajuda, então os trabalhadores foram lá auxiliar ela. Ou seja, lá onde ela estava, ela não podia se ausentar a noite toda, né? E ela não tinha bastante elevação espiritual para operar sozinho. E o grupo onde ela estava vinculado não tinha essa disponibilidade toda para ela. Então, ela foi para lá, pediu ajuda, os amigos espirituais, né? Ela descansa, né? E pôde agir com os grupos de tarefa permanentes, né? Por infatigáveis operar no bem. Então, é a questão da simpatia, né? Você quer ajuda? Você tem que ajudar. Você precisa de ajuda? Você tem que começar a ajudar alguém, alguma pessoa, para que você tenha a simpatia de outro, para que outros possam lhe ajudar. É o que ele está nos colocando. Olha, eu não consigo só, não tenho poder. Outras pessoas me ajudam, ou me ajudarem. É assim que funciona. É assim que funciona na espiritualidade. Mas se eu não ajudo a ninguém, se eu não planto semente de bem em lugar algum, como é que eu vou estimular alguém a ser empático com a minha causa, a ter empatia pela minha causa e ajudar aqueles que eu estou querendo ajudar? Tá? Então, é a lei de sintonia, né? No mundo espiritual, essa é a lei que funciona.
Tá? Então, a gente tem que atentar para isso. Temos que ajudar. Por isso que a caridade passa, na visão espírita, a ser chave. Porque quando eu ajudo alguém, né, que está passando necessidade, tá? Por exemplo, alguém, um morador de rua, alguém que bate a minha porta, tá? Ele foi induzido por um amigo espiritual que levou até a minha porta. Eu ajudando, eu já tenho uma simpatia daquela criatura encarnada, mas também daqueles espíritos desencarnados que levaram eles até ali, que quer que ele não passe necessidade. Então, eu ganho a empatia ou simpatia de outros espíritos, que, quando precisar, eles vão ajudar. Não é assim no mundo espiritual, conforme Haroldo fala. Não é matemática. Eu faço 1, eu ganho 1. Não, se você planta uma semente, vai nascer 100 ou 1000 situações de ajuda. No mundo espiritual é multiplicado a auxílio. Você faz uma coisa, você recebe o dobro, o triplo ou 100 vezes mais, conforme a recomendação evangélica. Tá? Mas precisamos fazer algo. Tá? Precisamos fazer algo. Então, espírito recém-desencarnado, 11 meses. Ou seja, chegou ao mundo espiritual, ela já estava bem, mas não tinha capacidade para ajudar. Ela não tinha elevação suficiente para ajudar a filha que estava passando por esse ataque desses espíritos maléficos. Precisava que outros a auxiliassem. Ok? Vamos, Fátima. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas da Terra, na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Só um instante. Aqui é outra revelação muito interessante, tá? André Luiz nos fala que foi levado a um posto de socorro, né, ligado ao nosso lar, tá? Onde os espíritos que estão em viagem do nosso lar até a crosta, que não é perto, tá? Haroldo fala que o umbral é entre 50 a 100 quilômetros. O umbral, ele, em termos de deslocamento, é de 50 a 100 quilômetros. André Luiz nos dá uma ideia de distância, que ele diz que eles saíram do posto lá, daquele castelo, de carro, de manhã, chegaram por volta de meio-dia, num posto onde o carro ficou, e depois eles saíram caminhando, só chegaram à noite. Perceba como é longo essa região umbralina. Tá? Então, os espíritos em deslocamento chegam cansados, principalmente espíritos não elevados, né? Eles chegam cansados à crosta. Então, eles precisam o quê? De um posto de refazimento. Então, ela vai dizer que, ele pergunta, só existe esse ou tem outros postos? Né? Isso ele está no Rio de Janeiro. Tá? A cidade Nosso Lar, a cidade espiritual, a colônia, ela fica nas regiões do estado do Rio de Janeiro. E diz, olha, há outros postos como esse de Nosso Lar? Então, a velhinha vai dizer, olha, há regular número deles. Não somente aqui, mas em outras cidades. Ou seja, em cada cidade, por exemplo, Natal, tem postos, né, de socorro dos espíritos, de Nosso Lar, como de outras colônias. É essa a revelação. Em cada cidade existe posto de socorro, tanto de Nosso Lar como de outras colônias. Então, no Rio de Janeiro, tinha posto de outras colônias. A regular número dele, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais.
tá? E é necessário, né? São possibilidades avançadas imprescindível ao nosso abastecimento para a luta. Então, ela disse que foi lá, descansou lá, na casinha da Isabel, recompôs, se alimentou, descansa, dorme, toma banho, tudo que faz. E então, quando em desdobramento, vai lá fazer, foi atuar junto com a filha, conversar com a filha. Entenderam, gente? Vamos, Fátima. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como, perguntei, retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizará o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande, há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos, de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Só um instante, Fátima. Aqui nós temos duas situações interessantes, né? Primeiro, dois espíritos que estavam lá, tinham passado a noite lá, disseram, olha, estamos indo, né? Aí o André pergunta, mas já, né? Aí eles, olha, já estou indo embora? Não, vamos ao trabalho. Aí tem um esclarecimento legal, né? Eles, olha, à noite, né, vai ter o estudo do Evangelho, lá naquele local. Então, qual é o trabalho deles? Eles que vão atrás, né, para auxiliar irmãos ignorantes sofredores que estejam em condição de ouvir, de vir até aqui. Ou seja, o trabalho deles, eles saírem durante o dia, localizar espíritos que já estejam em condições, né, de ouvir o Evangelho, ouvir o estudo ou as explicações evangélicas. Tá? Então, eles vão, né, naquela cidade do Rio de Janeiro, em determinados locais, eles vão ficar fazendo essa triagem, certo? Isso quer dizer o quê, Alberto? Que todo o evangelho, né, mesmo sendo feito o evangelho em casa, existem espíritos assistindo? Exatamente. Tá? Assim como tem no centro espírita, tem a plateia, né, encarnada nas cadeiras, tem uma plateia desencarnada também, em outro tipo de cadeira. No evangelho em casa, se ele é feito com regularidade, com equilíbrio, também aquele ambiente passa a ser um ponto de socorro e de instrução. Então, os espíritos amigos, tá, vê quem está em condições de ouvir, faz essa triagem e leva para ouvir o evangelho. Então, o trabalho deles era isso. Iam fazer essa triagem, né? Auxiliar irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então, eles iam, falavam do local, estimulavam aqueles espíritos a tentar se modificar. Quando percebiam o que eles queriam, eram levados para lá. Aí André pergunta, mas essa tarefa existe também, né? E esse trabalho existe? Eles, claro que existe, né? E aí ele lembra a mensagem de Jesus, né? Jesus fala, a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, né? Ou seja, há trabalho para todas as criaturas, gente. Em nenhum local fica seres sem um amparo. Mesmo no umbral, tem espírito fazendo esse tipo de serviço, auxiliando, né? Espíritos que estão perturbados, sofredores, eles vão encontrar um samaritano que vai lá e conversa, e diz, vamos assistir ali.
e leva essas criaturas nesses pontos de socorro, né? Aí ele fala, olha, há trabalho para todos, né? E ele fala que essa oficina cristã funciona há quase 20 anos. Então, a casa de Isabel, né, já há quase 20 anos ela está aberta com esse serviço do Evangelho, toda noite, o Evangelho, e quando não, no salão dela, né, um salão centro espírita lá também, tá? E ele, então, ele pergunta, curioso, né? E você está há muito tempo aqui? Ele disse que não, né? Só há pouco tempo. Eles fazem um estágio, olha. Tem trabalho, você vai fazer um estágio. Vai na crosta, passa 2 anos trabalhando desse tipo, conversando com os irmãos sofredores, levando, intuindo para que eles se elevem, né? Então, ele fala que 2 anos eles fazem esse estágio, né? Mudando de posição, vão para um outro posto, e assim eles fazem, né? Vamos, Fátima. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem, para a instrução e o consolo. Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Só um instante, Fátima. Então, o que ele diz? Olha, ele quer saber se só é Hildegardo, né? E ele é que tinha essa função. Olha, naquele grupo, é só vocês que fazem isso? Aí ele diz, não, o trabalho dele se restringia, né, a auxiliares a apenas alguns quarteirões do centro urbano. Ou seja, eles iam lá para o centro do Rio de Janeiro, né, e tinha uma área delimitada em que eles iam fazer essa triagem, conversar com os espíritos sofredores, né, aqueles que estavam em condições de ir eram levados, tá? Então, além dele, tinha diversos outros trabalhadores fazendo isso, mostrando que o Pai, amado Deus, não desampara quem quer que seja. Onde você estiver, vai ter espírito amigo com essa função de auxiliar. No umbral, Alberto, tem no umbral. Na crosta, tem na crosta também. Tá? Vai, Fátima, vamos ver aqui o que o superior a esse Hildegardo e esse espírito falam. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Seria inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providência de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilite os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arraste o grupo a dificuldades. Não se esqueça de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Só um instante, Fátima. Ok. O superior do Vieira e do Hildegardo, antes dele sair, faz a recomendação, né? Olha, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Ou seja, cada casa tem uma função. Cada centro tem uma função, tá? Então, ele diz, olha,
será inútil trazer aqui entidade vagabunda ou de má fé, só pela simpatia. Ou seja, não tragam para cá espíritos ou seres que não querem se melhorar. Ou seja, criatura de má fé, ociosa, vagabunda, que não querem nada. Só trazer para lá espírito que realmente queira ouvir, queira aprender. Tá? Porque ele diz, olha, não podemos perder tempo com esses espíritos que escarninham, são críticos, que vão lá para criticar, que são ociosos, que não querem nada, ficar falando mal, ficar conversando, né? Nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda com intenção de natureza inferior. Porque espírito tem muitos. Nas casas espíritas tem um monte, são levados, e tem outros que vão só para causar pânico, causar perturbação. Tá? Então, eles dizem, olha, cada casa tem uma casa, nós temos um critério, só traga espírito que esteja em condições de ouvir. Não adianta trazer espírito que vão fazer crítica, que são ociosos, não queiram nada de jeito nenhum, e que tem até intenções de natureza inferior. É o que ele está orientando aqui. Para essas criaturas, tá, que são ociosas, que são críticas, que não querem se melhorar, há educação em outra parte. Não é o caso lá, não é o que vai acontecer na casa. Aí ele faz a recomendação, lembre-se disso. Olha, você não trazer essas criaturas não é falta de caridade. É interessante isso. O Espírito está escolhendo a quem vai ajudar. Diz, olha, isso não é falta de caridade. Tá? É compreensão do dever. Por quê? Naquele ambiente ali, só cabe àqueles que querem se melhorar. Os que não querem se melhorar agora, que querem ser cego, que querem ser surdo, há um outro instituto para isso. Tá? Aí eles dizem, olha, temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não se pode abusar. Ou seja, eu vou levar todos para o centro espírita. Você é Jesus, né? Você não é Jesus, você vai levar de acordo com a sua capacidade. Vai resolver os problemas do mundo? Vou levar todo mundo para ajudar todo mundo. Você vai ajudar todos? Você tem condições? Não tem. Então, você só vai ajudar na medida da sua capacidade. Aquele centro de evangelização só tinha um nível de auxílio. Para aqueles outros que não queriam nada, eles iam ter o socorro no outro campo. Por isso que ele diz, olha, isso não é falta de caridade, é compreensão do dever. O meu dever é isso, é lidar com pessoas que querem. Os que não querem, tem outra sala, tem outra instituição. Tá? Então, ele vai continuar, ele deu uma chamada grande aqui. Né? Ele diz, olha, por mais que vocês amem alguma entidade ociosa e irônica, não facilite os abusos dela. Isso é recomendação por desencarnado e por desencarnado, tá? Ou seja, tem pessoas que é ociosa, que é irônica, né? Que a gente gosta, que é um parente. Gente, mas se não dá e não quer nada com nada, a gente tem que deixar ele por conta. Não vamos aceitar todo o abuso, né? O cristão ele tem que ser, né, paciente, né? Mas ele também tem que ser esperto, né? Como Jesus fala, simplicidade das pombas, mas esperteza da serpente. Não podemos aceitar todos os abusos. Ajude de outra maneira individual, não lá naquele local. Quer ajudar seu parente que ele é ocioso, é irônico, é viciado? Vai lá, conversa com ele em particular. Não leva para aquele lugar, porque ele não tem condições ainda. E aí ele fala, não se esqueça de que existe determinado grupo de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Porque tem pessoa que é cega voluntariamente, não quer ver. Né? Que é surda aos convites evangélicos, é surda, ela é simplesmente voluntária, não quer abrir os ouvidos. Né? Tem locais para isso, mas não era aquele local aqui onde eles estavam trabalhando. Vamos, Fátima. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos.
não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos. Embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelos desrespeitos às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendido pelos colaboradores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus, ok. Eles levaram um pito, né? Ou seja, levaram uma bronca. Ó, vocês vão sair para trabalhar, mas que não se repita o que aconteceu. Aí ele vai contar. Olha, encontraram o primo, né, e o tio lá na região, ou seja, disseram que queriam, né, eles não fizeram a triagem corretamente, ou seja, os dois disseram que queriam se renovar, né, mas eles levaram mais porque eram parentes, não fizeram a triagem, não perceberam realmente que eles não queriam isso. Então, eles foram, sentaram na audiência lá. Na hora que deram, que estava nas comunicações, eles avançaram e tentaram tomar as faculdades da médium, a Isabel, né, para transmitir mensagem de teor menos edificante. Aí veio a vigilância, né, retiram, e eles causaram um tumulto, gente. Já pensou aí? A briga, a confusão no mundo espiritual, a gritaria? E isso provocou o quê? Que a reunião fosse menos proveitosa. Ou seja, perdeu tempo levando essas entidades, porque eles não aprenderam nada e só atrapalharam. Por isso que eles levaram essa bronca. E caladinho, né? Mas como já são espíritos mais equilibrados, receberam bem caladinho e sabiam que eles foram errados. Porque eles se ligaram mais ao sentimento, ao coração. Ah, meu primo, meu parente, vamos ajudá-lo, né? Só que as criaturas não queriam isso. Eles queriam era perturbar realmente. Por isso a demonstração. Vamos, Fábio. Meu Deus, exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova. Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira, resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no ciclo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Lindo, né? Maravilha. Ou seja, né, a questão do dever, eles tinham um dever, auxiliar aqueles que tivessem condições. E eles deram mole, né, abusaram. Né? Diz, olha, ninguém é proibido de ajudar o seu parente que está na situação ruim, que está na situação péssima, que é vicioso, você pode ajudar, conforme as suas condições. Mas levar para um lugar para eles bagunçarem, né, para eles tornarem o ambiente menos frutuoso, ou seja, perder tempo, porque ele não queria se melhorar, né? Então, o dever deles é levar pessoas que queiram realmente. Eles estavam no trabalho, né? Então, os espíritos, quanto mais esclarecido, o dever é primordial, gente. Sobrepõe o interesse pessoal, tá?
Então, existe no mundo espiritual, o auxílio existe, de todos os tipos, de todos os locais, em todos os locais. Ninguém nunca está só. Mas cabe ao espírito querer o auxílio ou não. Por isso que é destaque. André Luiz correndo para lá e para o outro. Depois ele descobre que a mãe dele tinha ido em 3 colônias espirituais para tentar pedir às equipes que o socorressem. Diz que em algum momento quase ele foi socorrido, mas ele fugiu, ele não quis o socorro. Só quando ele estava muito cansado, que ele entra em prece, que ele se modifica realmente, é que ele estava em condição de receber o socorro. Legal, né? Ótimo. E aí, gente, o que acharam? Maravilhoso. Muito bom esse capítulo. Muito bom. Muito instrutivo, né? Maravilhoso. Aqui nós vemos, né, esse complemento da obra de André Luiz ao Espiritismo, né, principalmente a obra de Kardec, pela riqueza de detalhes. Influenciou. O professor Denis Dali não teve condições, gente. 15 anos não dava. Então, precisava que a gente entendesse, assimilasse a doutrina espírita, sua filosofia, e agora, com essa riqueza de detalhes, a gente pudesse ter uma compreensão mais exata de como é o mundo espiritual, como é o intercâmbio, de que forma, de que meio, como os espíritos agem, né? E essa obra, André Luiz, as obras, ela é muito farta desses detalhes. Eu só tenho a agradecer a vocês por permitirem essa leitura juntos, né? Essa possibilidade. Então, vamos fazer a prece? Então, Aparecida, vamos fazer a prece, já que você não fez a inicial, vamos fazer a final? Vamos, no início caiu a minha internet, eu tive que entrar de novo. É o Hélio que falou. Tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai de amor, por esses instantes tão sublimes que passamos aqui na tua presença, aprendendo mais um pouquinho do teu evangelho, desse livro dos Espíritos que foi nos deixado como uma bússola para indicar-nos o caminho. Agradecendo aos bons Espíritos, a esses amados Espíritos do bem, que estão sempre juntamente conosco, nos ajudando, nos orientando, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo, pedindo também a tua bênção e a tua proteção, Mestre amado Jesus, que dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, que a tua mão continue estendida sobre as nossas vidas, ó Pai, que possamos continuar durante o repouso do sono esse aprendizado maravilhoso. Leva-nos, Senhor Jesus, para os lugares onde os nossos espíritos têm a necessidade de estar, ou para uma palestra, para hospitais espirituais, aqueles que estiverem em condições que possam ajudar nesse trabalho redentor. Pai de amor, pedimos também por nossas crianças, que todas possam ser envolvidas no teu abraço de amor infinito. Pelos nossos irmãos em condições de rua, abençoando a vida deles e esses anjos humanos que são colocados nos seus caminhos para ajudá-los, para ampará-los, ouvi-los e levar uma mensagem ou mesmo um alimento para a sua vida, um conforto para o seu coração solitário. Divino Mestre, pedimos ainda para os nossos irmãos nos hospitais, visita cada um, Senhor, pois tu conheces a necessidade de cada coração, de cada vida, de cada espírito nessa fase que cada um se encontra. Pai de amor e de bondade, visita também, Pai querido, os presídios, nossos irmãos que se perderam nos caminhos dessa vida, que eles também sabemos que não são esquecidos e são tão amados, tanto quanto aqueles que já fazem a tua vontade, pelo teu divino amor e pela tua misericórdia, que é infinita e imensurável. Pedimos mais uma vez que fica conosco e abençoe cada lar,
Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão participando nesta noite desse trabalho, e aqueles que não puderam também, e todos aqueles nossos irmãos e amigos que puderem um dia ouvir essa mensagem, que possa ser de um acolhimento para o seu espírito, um arrebatamento para a sua alma, um conforto, uma luz, uma brisa suave no momento de dificuldade. Pai querido, é no teu nome santo e amado que nós te agradecemos e te rogamos e pedimos que continue sempre conosco, nos ajudando e nos amparando pela tua misericórdia infinita. Que assim seja, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente.